Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos no módulo interdisciplinar de formação, Introdução à História Oral, e essa é a nossa aula de número 10. Bom, feitas as gravações, feitas as transcrições, a gente começa agora a tratar um pouco de como analisar essas fontes, né? E a primeira preocupação é sobre verdade, exatidão e inexatidão. Vamos lembrar, isso a gente já tratou em outras aulas desse nosso curso, desse nosso módulo interdisciplinar de formação, que quando a gente pega o depoimento oral, esse depoimento está passivo de ser, digamos assim, fruto de, em parte, de uma imaginação da pessoa, de fantasias mesmo. Temos que ter a noção de que há uma censura, uma autocensura natural, e isso vale para todos nós, nenhum de nós é isento disso. E, enfim, para isso, então, a gente está trabalhando com um material que ele pode ter exatidão ou inexatidão. O interessante aqui é pensar no seguinte: vamos então trabalhar a ideia de que tudo aquilo que não for, como é que eu vou dizer, possível de ser comprovado, ou até o contrário, que quando verificamos isso com outras fontes, verificamos que aquilo é completamente inexato, para dizer pouco, devemos então descartar isso? Eu imagino que não, sabe? Por quê? Acho que uma pergunta que cabe é pensarmos o seguinte: a pessoa deu o depoimento e afirmou aquilo. A pessoa assinou um documento autorizando a utilização, a liberação daquele documento, liberou a consulta, liberou a transcrição, a citação, e, no entanto, a gente percebe que não é verdade aquilo, né? Ora, por que então, como é que a gente deve tratar isso? Acho que uma primeira pergunta é tentar entender por que a pessoa falou uma não verdade. Foi por esquecimento mesmo? Foi confusão? Por favor, todos nós, né? Quantas vezes a gente está tentando lembrar de um passado qualquer e a gente troca a ordem das coisas e tal? Isso pode acontecer. Até aí não vejo, não há pecado nisso e a pessoa não está sendo criminosa ao fazer isso. Agora, tem outros casos que a gente pode pensar o seguinte: será que essa pessoa está mudando a versão aí, mudando uma condição pelos seus interesses particulares? E isso é feito de maneira, digamos assim, inconsciente pela própria pessoa. Isso é um caso bem interessante, né? Se a gente parar para pensar, se a nossa mente ela é tão sofisticada a ponto de nos enganar, enganar a nós mesmos, né? Então, já que nós temos uma autocensura tão violenta, tão forte, que na hora que vamos dispor uma ideia, trocamos a origem disso, trocamos a fonte, trocamos o momento, mudamos completamente as condições das pessoas. Eu acho que nesse caso, quando a gente vai analisar esse depoimento, né, analisar essa fonte, né, que se transforma num documento ali, né, graças ao nosso trabalho, é importantíssimo pensar nisso. Ou seja, não é simplesmente dizer a pessoa mentiu, a pessoa errou, né? Mas se estamos fazendo um trabalho, é perguntar por que ela mentiu, por que ela errou. Vamos começar pela segunda pergunta. Por que ela errou? Foi uma falha de memória mesmo? A gente troca às vezes, isso todos nós fazemos? Ou não? Ela propositadamente, inconscientemente, ela mentiu ali. Por algum motivo, alguma lógica que é dela. Isso é interessante a gente pensar nisso, sabe? Pensar por que a informação não está. É lógico que para isso, para a gente ter alguma mínima ideia de como trabalhar isso, o primeiro aspecto é termos outros depoimentos. Então, vamos aí também organizar um pouco a nossa cabeça e o nosso trabalho. Se estamos fazendo, vamos supor que estamos iniciando um trabalho. Gravamos a entrevista de alguém, pegamos as autorizações, fizemos as transcrições, a pessoa autorizou tudo, maravilha, ponto. Temos um trabalho ali feito de uma pessoa.
Aí vamos agora tomar um segundo depoimento, e assim vai. Vamos supor que estejamos tomando depoimentos de um grupo de pessoas que atuaram na mesma época, no mesmo lugar. Pode ser um clube, pode ser uma escola, pode ser uma empresa, não me importa, tá? E aí, nesse caso, o que acaba acontecendo? Talvez, a partir de algum momento, quantos? 5, 6, 10 depoimentos, eu possa começar a fazer a comparação entre eles. Aí é interessante, tá? Lembrando que para cada depoimento desse a gente não pode esquecer, né? Qual era a posição social que essa pessoa ocupava, era chefia, não era, era liderança, não era, estava de que lado dessa história, quer dizer, tudo isso a gente está botando no papel lá e botando na nossa equação para a gente chegar a um resultado minimamente plausível, minimamente aceitável, né? E aí, ou seja, então não vai ser com uma ou duas ou três entrevistas, mas talvez umas 5 ou 6 a gente comece já a poder comparar uma coisa com a outra. Ou então podemos, e isso passa a ser bem interessante também, cotejar essas falas com pesquisas bibliográficas, que podem ser de livros, obviamente, artigos, agora podem ser de jornais, revistas, tem um site de notícias. Ora, quantas cidades hoje em dia têm sites de notícias que a gente pode recorrer a eles, eles têm um material arquivado, sabe? Várias cidades possuem arquivos históricos ou arquivos dos pequenos jornais que circularam naquela cidade. Ou ainda, tá, algumas pessoas não podem não saber disso, mas, por exemplo, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela possui uma hemeroteca, que são o arquivo de jornais e algumas revistas, mas jornais principalmente, do Brasil inteiro. Então, se você está em Ouro Preto e quer fazer uma pesquisa sobre Ouro Preto do início do século XX, você tem jornais na Biblioteca Nacional. E, por favor, essa consulta é online, tá? Ninguém precisa ir ao Rio de Janeiro, marcar um horário para ir na divisão de jornais e revistas, na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Isso tudo é feito de casa. Você, na sua casa, você consulta isso. Como, aliás, muitas pesquisas hoje em dia se realizam dessa forma. Então, reparem, tudo isso é importante. Reparem, então, que a pesquisa de história oral, quando você começa a fazer a análise, ela não se resume só ao depoimento que você coletou. Muito pelo contrário. Você agora é que você vai começar a se debruçar e pensar até que ponto aquele depoimento ali faz algum sentido. Evidentemente, vamos deixar claro, se o seu trabalho, se a sua preocupação, se o seu objetivo seria montar um banco de dados, o trabalho já acabou. Você já gravou, você já pegou as autorizações e já tem tudo ali. Já fez as transcrições, tem tudo ali. E aí é só guardar mesmo nos termos que a gente já apresentou aqui. Agora, não, eu quero agora produzir um trabalho sobre isso, um artigo, fazer o meu trabalho de conclusão de curso, fazer uma dissertação de mestrado, tese de doutorado, pouco me importa. Escrever um livro sobre aquele lugar. Aí é que que eu tenho essas preocupações que eu estou apresentando agora, tá? Então vamos lembrar daquela dupla face desse trabalho da história oral. A montagem do banco de dados propriamente e as atividades que vêm depois, por sobre o material produzido. Tá ok? Essa é a nossa aula de número 10 e a gente encerra por aqui. Abraço a todos.